Hoje vou contar a história de uma revolução que aconteceu lá em Portugal. Sabe, antes deles terem todas essas liberdades, Portugal era um lugar bem diferente. Meu avô era só um filhotinho na época, mas ele me contou. Era um tempo cinzento, sabe? As pessoas andavam de cabeça baixa, falavam baixinho. Eu não entendia por quê, mas sentia tristeza no ar. Chamavam de Estado Novo. Era uma ditadura que já durava quase 50 anos. Imagina só, meio século sem poder latir livremente. O que se pensa? As pessoas não podiam escolher seus líderes. Não podiam se juntar para conversar sobre ideias diferentes. Havia uma polícia, a PIDE, que metia medo em todo mundo. Se alguém falasse mal do governo, desaparecia. Era como o carro da carrocinha, mas pra gente... Além disso, havia uma guerra muito longa e triste lá longe, na África, nas colônias. Muitos rapazes jovens eram obrigados a ir para lá lutar. Muitos não voltavam. As mães, as namoradas, os pais... Meu avô via dor nos olhos deles. Todos sentiam a falta de comida, a pobreza. Era difícil até para um cão esperto como ele arranjar um restinho de pão. A economia estava estagnada e muita gente ia embora de Portugal para procurar uma vida melhor. O país estava ficando vazio e triste. Eu ouvia os sussurros nas ruas, o descontentamento crescendo como um rosnado baixo, pronto para explodir. Então, numa madrugada, algo mudou. Era 25 de abril de 1974. Vovô estava dormindo enroladinho perto do mercado quando acordou com um som diferente. Não era o barulho habitual dos padeiros. Era uma canção no rádio. Uma canção que ele nunca tinha ouvido antes, chamada E Depois do Adeus. Mais tarde, outra canção tocou. Uma que falava de um povo que mais ordena, chamada Grândola, Vila Morena. Foi o sinal. De repente, as ruas começaram a encher-se de soldados, mas eles não pareciam zangados. Pelo contrário! Como todo caramelo, meu avô tinha faro apurado para a confusão e foi ver o que era. Tanques de guerra estavam nas ruas de Lisboa, mas as pessoas não corriam com medo. Elas iam ao encontro deles! Ele correu pelo meio das pernas de toda a gente, com o rabo abanando de curiosidade. O que estava acontecendo? As pessoas sorriam. Elas abraçavam os soldados. Ele nunca tinha visto tantos sorrisos juntos. Foi então que viu uma senhora, uma florista, a colocar uma flor vermelha no cano da espingarda de um soldado, um cravo. Logo, todos estavam a fazer o mesmo. Os tanques, as armas, tudo estava enfeitado com cravos vermelhos. Vovô Caramelo dizia que foi a coisa mais bonita que ele já tinha visto. As armas que antes traziam medo, agora carregavam flores. Em vez de tiros, havia canções e gritos de liberdade. Os militares, liderados por um grupo chamado Movimento das Forças Armadas, o MFA, tinham decidido acabar com a ditadura. Eram jovens capitães, fartos da guerra e da falta de futuro. Eles tomaram os pontos importantes da cidade sem disparar quase nenhum tiro. Foi uma revolução de flores. Ele correu para o Largo do Carmo, onde o chefe do governo, Marcelo Caetano, estava escondido. A multidão era enorme. Todos gritavam juntos. Uma só voz. Era uma energia que arrepia até o meu pelo só de pensar. E então, ele rendeu-se. A ditadura tinha caído. Acabou! Nos dias que se seguiram, Portugal transformou-se. As pessoas podiam finalmente falar, cantar, ler o que quisessem. Os presos políticos foram libertados. E eu vi famílias a reunirem-se, chorando de alegria. As pessoas que tinham ido embora começaram a voltar. A guerra na África acabou. Portugal começou a construir a sua democracia. O direito de escolher, de discordar, de ser livre. Claro que não foi tudo fácil. Houve momentos de tensão, discussões sobre que caminho seguir. Mas o mais importante tinha sido conquistado, a liberdade. E o vovô, bem, ele continuou sendo um vira-lata caramelo, mas num país muito mais feliz. Corria pelas ruas agora cheias de cor, de música e de gente a conversar alto, sem medo. Viu as primeiras eleições livres, as pessoas a fazerem fila para votar, com um brilho nos olhos. É uma história de coragem, de um povo que, junto com seus soldados, trocou as balas por flores. Por isso, quando virem um cravo vermelho, lembrem-se daquele dia incrível, o dia em que a liberdade floresceu em Portugal. E se virem um vira-lata caramelo sorrindo por Lisboa, pode ser um parente meu, feliz por viver num país livre. Au, au! Obrigado por ouvirem minha história. Não se esqueçam de lutar sempre pela vossa liberdade. Sigam o canal para mais histórias e até a próxima.